Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar neste vídeo sobre a aprovação na Câmara dos Deputados neste dia 5 de agosto do projeto aí da privatização dos Correios, que contou com o voto já esperado a favor, de Tabata Amaral e o inesperado voto contra de Alexandre Frota. Quem diria? A gente tem que fazer um vídeo para parabenizar Alexandre Frota e criticar Tabata Amaral. E Felipe Neto teve uma defesa impecável dos Correios no seu Twitter, e isso é importante para mobilizar os jovens, para mobilizar aqueles que hoje talvez estão pegando interesse pela política, e vamos falar sobre isso tudo aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio para que se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo se gostar e compartilhe nos grupos e também com amigos. Bom, pessoal, o que aconteceu ali então? Teve a votação, 286 votos a favor, 173 contra. E claro, gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais. Quando a urgência para a votação desse projeto foi aprovada, eu fiz um vídeo aqui no canal criticando isso. Não tinha nem necessidade da urgência. E ontem, então, foi realmente aprovado na Câmara. E o Felipe Neto fez ali uma série de tweets interessantíssimos. Eu vou sair anotando todos aqui para a gente refletir a respeito. Ele disse num lá que a privatização dos Correios é, e colocou em caixa alta, inexplicável. Concordo com ele. Ponto 1, dá lucro. E o próprio Felipe vai explicar no outro tweet que nos últimos 20 anos os Correios tiveram 16 anos de lucro contra 4 de prejuízo. Apenas um aporte do Tesouro Nacional foi feito. E a empresa é completamente independente do dinheiro público. Eu pesquisei no link que ele mesmo deixa lá, e lá diz que nos últimos 20 anos, os Correios repassaram 73% dos resultados positivos acumulados ao seu único acionista, o governo federal. Claro, aí agora a elite fica de olho nisso e quer pegar esse lucro para ela. É inacreditável, como ele disse, é inexplicável. Uma estatal lucrativa. Diz mais Felipe Neto no ponto 2. Diz ele que até nos Estados Unidos o serviço postal não foi privatizado. Aí eu fui buscar informações sobre os Estados Unidos, que é a referência dos liberais. Normalmente os liberais usam os Estados Unidos para tentar replicar aqui algumas coisas de lá. Mas aí eles só trazem o que não presta. O que presta lá, por exemplo, o serviço postal público, isso da mão do Estado, aí eles não querem copiar. Ou, quando é copiado aqui, mas aí eles querem mudar, quer que o Brasil faça diferente de lá. É impressionante. Vamos lá, então. Que o serviço postal dos Estados Unidos, a USPS, sendo um serviço público. Segue sendo um serviço público. E com cifras superlativas. Diz aqui a matéria, vou deixar o link no comentário fixo, são mais de 34 mil agências espalhadas pelo país. Lembrando que os Estados Unidos também são um país de dimensões continentais, como o Brasil. Não é um país pequeno, vamos falar sobre isso. E que lá você tem essas agências espalhadas e conectadas por uma rede com 231 mil veículos e quase 500 mil funcionários. Um contingente mais de 5 vezes o quadro dos Correios no Brasil. E que a data de fundação, de criação dos Correios de lá, se confunde a do próprio país. E que o primeiro Postmaster General, uma espécie de diretor-geral, foi um dos patronos da independência americana, Benjamin Franklin. E um dos argumentos lá para não se privatizar nos Estados Unidos é que ele chega em locais onde empresas privadas não vão. E se forem, cobrarão muito caro, cifras astronômicas. É o que vai acontecer no Brasil daqui a um tempo. E que também lá existe um orgulho por ser um serviço público patriótico. A pessoa olha para os Correios e sente orgulho nacional. É um símbolo, como também é no Brasil. Só que aqui a gente insiste em não valorizar a nossa história. Os Correios foram fundados 358 anos atrás. Em 1663, quando o Brasil ainda era colônia. Você vai pegar um negócio desse, com esse valor histórico, e passar para a mão de uma empresa privada. É surreal o que está acontecendo. Terceiro ponto, tratado lá por Felipe, não existe monopólio, que é esse o argumento. Ah, mas tem que abrir concorrência.
o monopólio é apenas no envio de cartas, que hoje representa muito pouco. E no quarto ponto, Felipe Neto coloca: já tem inúmeras concorrentes privadas na entrega, por exemplo, de encomendas. Ah, eu não gosto dos Correios. Tudo bem, querido. Contrate por outra empresa. Não precisa ser pelos Correios. Você escolhe, quer mandar para uma transportadora. Enfim, são muitas. O Felipe até cita lá um monte delas. E no quinto ponto, apenas 8 países minúsculos têm todos os serviços postais privatizados. Todos. Né, que tem alguns países que fez ali um modelo misto e tal, não vou entrar nesses detalhes agora. Somadas as áreas destes 8 países, você tem uma área inferior ao estado do Mato Grosso. Os países são, vejam agora, os países que receberão a Companhia do Brasil, se isso aqui for aprovado no Senado e sancionado pelo Bolsonaro: Aruba, Singapura, Grã-Bretanha, Líbano, Malásia, Malta, Países Baixos e Portugal. E em vários deles já estão, alguns com privatização 100% ali recente, já estão enfrentando problemas sérios. E o Felipe prossegue em outro tweet: ah, mas os Correios é uma merda, o serviço é ruim, demora muito. Aí ele diz: vocês estão ligados que a maioria dos produtos que atrasam para chegar na casinha de vocês provavelmente não é entregue pelos Correios? São distribuidoras privadas, concorrentes dos Correios. Ou seja, diz ele, você odeia o serviço privado. E eu acrescento porque às vezes o correio realmente atrasa, acontece. Agora, você não pode pegar uma ineficiência dos Correios e usar isso como argumento para privatizar. Que se invista em gente, que contrate mais pessoas, invista em tecnologia, melhore o serviço e não simplesmente passe para outro tomar conta. Por conta dos muitos motivos que estamos e vamos tratar neste vídeo. Aí o Felipe diz mais: para quem defende a privatização dos Correios por dizer que a empresa é ruim, por que você não usa um serviço concorrente? É simples. Aí ele vai citar lá várias empresas. E ele arremata o seu argumento: se você falar não entrega aqui, você perde. Sabe por quê? Porque o Correio entrega em todos os lugares. E naqueles remotos que dão prejuízo, porque o Correio é lucrativo em poucas cidades. E esse lucro dessas poucas cidades faz com que o Correio consiga ser lucrativo ainda quando você analisa os números totais ao longo no final do ano, porque o Correio faz aquilo que se chama de subsídio cruzado. Ele pega lucro de uma cidade e, de certa forma, usa esse lucro para cobrir a um preço acessível uma entrega numa cidadezinha pequena, com 5, 10 mil habitantes, que uma empresa privada não tem interesse de ir. E muitas vezes até ela mesma contrata o Correio para entregar lá. Enfim, não se tem argumento lógico pensando no povo para defender. E aí o Felipe Neto, no outro tweet, aponta o dedo na ferida. Todo político que votou a favor da privatização dos Correios só o fez para atender ao interesse dos bilionários. Alguém pode falar, mas não é possível que todo político está atendendo a esse interesse. É que mesmo que não saibam disso, eles estão. Ele pode votar de forma inconsciente, mas se ele estudasse realmente o assunto, ele vai ver que ele está ali sendo apenas um objeto do interesse da elite financeira. E diz Felipe Neto, não há qualquer justificativa coerente em defesa do povo e do trabalhador brasileiro. Nenhuma, zero. Não há mesmo, Felipe, você está certo. E aí ele finaliza, que decepção monstruosa com alguns. Bom, ele não cita nomes, mas eu vou citar. Decepção monstruosa com Tabata Amaral, que é, digamos assim, o símbolo fiel do que se pode chamar de estelionato eleitoral. Só que tem que ter cuidado, porque se você critica a Tabata Amaral, logo já vem, ai, você é machista. Porque a tática dela é assim, vota contra o povo, como foi na reforma da Previdência, aí faz um vídeo com uma cara de brava, justificando o injustificável, e depois reclama que está sendo criticada por ser mulher. Mas não é simples de entender. Porque a Tabata gerou uma expectativa no eleitorado, na militância, sobretudo, que apoia o Ciro Gomes, e essa expectativa gigantesca foi por água abaixo. E aí você substitui aquela expectativa, a empolgação da militância que abraçou a candidatura dela, mesmo quem não votava em São Paulo, pedia voto para parente, para amigo, vota na Tabata, vota nela, compartilhava nas redes sociais. E depois dessa expectativa e dessa empolgação, vem a frustração
na mesma proporção da empolgação de antes. Eu lembro nas redes sociais pessoas dizendo que num governo do Ciro a Tabata seria ministra da Educação, que em 2030, depois do Ciro ser eleito em 22, em 26, Tabata presidente da República. Então gerou-se uma expectativa, agora a frustração. Então a crítica não é por ela ser mulher, é por terem confiado muito nela, na bandeira do trabalhismo, partido que ela e outros traidores, no caso dela, não faz mais parte, saiu do partido. Outros estão em processo de desligamento, de expulsão, estão com briga na justiça. Então a cobrança maior em relação a ela, porque os outros não receberam o apoio que ela recebeu. Então é isso, não é por ser mulher, é por ter recebido algo que só ela. Talvez poucos quadros na história do PDT tiveram, na história recente do PDT, tiveram este apoio numa candidatura que ela teve. Então é por isso, aí eu nunca imaginava, por exemplo, que eu estaria aqui hoje elogiando o Alexandre Frota. Detalhe, o PSDB, partido hoje que abriga o Frota, orientou o voto a favor da privatização e o Alexandre Frota desobedeceu o partido e votou contra. Parabéns, Alexandre Frota. Eu te critiquei em 2018 e eu elogiei a Tabata, então eu tenho que ter a humildade de vir aqui agora e reconhecer a minha decepção com a Tabata, e quem não se decepcionou, fica tranquilo, eu estou decepcionado. E agora o meu contentamento de vir aqui elogiar um candidato do PSDB, um político do PSDB, um partido que, baseado no que prega hoje, eu não tenho simpatia. Quando eu olho para o começo do PSDB, puxa vida, como é que mudou tanto para pior? Então, fica aqui o meu registro, meus parabéns ao Frota, e mais uma vez, para não variar, Tabata Amaral decepciona. E aí a gente tem duas chances de reverter essa privatização. No Senado, caso os senadores barrem esse projeto de lei, eu acho difícil, baseado no histórico recente, ou na Justiça, já que muitos apontam que esse projeto é inconstitucional. Seria interessante que a gente continuasse com esse movimento nas redes sociais, cobrando dos senadores, fazendo uma mobilização grande em relação a esse assunto, e que os candidatos a presidente em 2022 saíssem em defesa dos Correios. Ciro Gomes já fez isso. Enquanto eu fechei essa edição, depois dessa votação, ele já fez 2 tweets, além de ele ter dado várias declarações em vídeos, enfim, a respeito disso. O Lula, depois da votação, não falou nada. Ele gravou um vídeo pedindo o povo usar máscara, que o país merece voltar a ser feliz, naquele estilo, com aquela carinha de triste, de quem está preocupado com o povo. Até o momento, é isso que o Lula falou depois que o projeto foi aprovado. Eu espero que outras forças se juntem para que a gente consiga salvar os Correios, salvar esse símbolo que, além de tudo, dá lucro e, de certa forma, gera emprego e gera esse tipo de orgulho que a gente precisa valorizar e não simplesmente perder daqui para frente. Meus amigos, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.